Top 5, semana 10 da NFL. Oh, hello, bola! Fala, meus queridíssimos amigos da NFL Brasil. Semana 10 foi uma semana muito safadinha, com vários recordes individuais e performances individuais impressionantes, né? Falar em performance individual, vocês viram que o Jalen Phillips, nova aquisição do Philadelphia Eagles, fez contra o Green Bay Packers aí no Monday Night Football, forçou fumble, recuperou fumble, pressionou bastante. Aí o Jordan Love foi um fator gigantesco na vitória do Philadelphia Eagles por 10-7. Mas eu tenho outros destaques também. Que tal o DeMarcus Lawrence? Quarto jogador da história da NFL a ter 2 fumbles recuperados, retornados para touchdown no único jogo. Ele fez isso no primeiro tempo, né? 2 jogadas idênticas, né? Tyrese Knight em blitz, né? Recuperação aí do Marcus Lawrence e touchdowns. Uma coisa realmente impressionante. O New York Jets teve um retorno de punt e um retorno de kickoff para touchdown no mesmo jogo, pela primeira vez desde 1960, né? Quando o time ainda era o New York Titans. E o New England Patriots, pela primeira vez em sua história, teve 3 touchdowns de scrimmage de pelo menos 50 jardas, né? Travion Henderson teve 2 e Kyle Williams teve 1 acima de 70 jardas, né? Esses jogadores estão muito engraçadinhos. E que tal o Jonathan Taylor também? Jonathan Taylor, 286 jardas de scrimmage, a melhor marca da história dos Colts. 3 touchdowns, o quarto jogo dele nessa temporada com 3 touchdowns. LaDainian Tomlinson venceu o prêmio de MVP em 2006, ele teve 5 jogos de 3 touchdowns, né? E por falar em Jonathan Taylor, o meu primeiro destaque vai para a batalha de MVP, que nesse momento tem o Drake May na frente. Agora, a questão aqui é, Drake May, que tá jogando bem demais e sem sombra de dúvida é um candidato ao prêmio de MVP, o time dele tá realmente pegando fogo, será que ele merece ser o líder nesse momento? E na minha opinião, não. Por que ele estaria na frente do Matthew Stafford? Matthew Stafford, nos últimos 6 jogos, 20 touchdowns, nenhuma interceptação. O primeiro jogador da história da NFL a ter uma sequência de 6 jogos com 20 TDs e nenhuma interceptação. É o primeiro jogador da história da liga também a ter 3 jogos seguidos com 4 TDs e nenhuma interceptação. Então ele realmente tá pegando fogo. 25 TDs, 2 interceptações. Mas ele, nesse momento, é o vice-líder na batalha pelo prêmio de MVP. Você tem o Patrick Mahomes também, acho que o que machuca o Patrick Mahomes é a campanha dele. 5 vitórias, 4 derrotas, mas ele tem um QBR melhor que o Drake May. O Sam Darnold tem um QBR melhor que o Drake May. Seattle, será que Seattle não é o melhor time da NFL nesse momento? A gente vai falar de Seattle daqui a pouquinho. Só que o Darnold teve 3 turnovers nesse último jogo. O que joga muito a favor aqui do Drake May, na minha opinião, é que ele tá sendo bem pressionado e mesmo assim tá conseguindo boas jogadas. Mas também, sob pressão, às vezes lança algumas bolas perigosas. Ele teve uma interceptação nessa partida, na reta final do jogo, poderia ter matado o jogo, teve uma interceptação. Na semana passada, contra o Atlanta, teve um fumble, o time dele tá vencendo 21-7, são 7 fumbles na temporada, os Patriots recuperaram 5, mas são 7 na temporada. Atlanta recuperou aquele fumble e aí anotou um touchdown logo na sequência e poderia ter vencido a partida. Agora, o Drake May também, cara, ele tá lançando algumas bolas realmente espetaculares. Tem um passe pro Mac Hollins, que foi um pouquinho antes da interceptação, que foi uma coisa realmente magistral, né? Ele tá em sintonia com todos os seus recebedores, o ataque aéreo do New England Patriots realmente mudou da água pro vinho, o ataque de um modo geral mudou da água pro vinho nessa temporada. Então o Drake May tá jogando muito bem e ele faz jogadas espetaculares. Então, aqui não é para falar mal do Drake May, é simplesmente para compará-lo com os outros grandes jogadores, e a questão é, ele é o melhor jogador e mais valioso jogador da NFL nesse momento? Eu acho que ainda não. Ele pode vencer o prêmio de MVP. Eu gostaria de não ver esses turnovers que eu tenho visto aqui nas últimas partidas, mas eu também tenho visto jogadas espetaculares. E o time dele tá 5-0 fora de casa, com vitórias contra o Buffalo Bills e também
o Tampa Bay Buccaneers. Então vamos ficar de olho aqui nessa batalha que promete ser maravilhosa. Jonathan Taylor, número 4 aqui nesse momento. Jonathan Taylor também tá carregando o Indianapolis Colts nas costas, que é uma coisa impressionante. Eu já falei, eu acho que ele precisa quebrar o recorde de touchdowns do LaDainian Tomlinson, que foi estabelecido em 2006. Ele teve 31 naquela temporada, para ter chances concretas de vencer o prêmio. Jonathan Taylor tem 17 esse ano. Os Colts conseguiram mais uma vitória, dessa vez na prorrogação. O meu segundo destaque vai para o rival do New England Patriots, na verdade rivais, né? Miami e Buffalo se enfrentaram em Miami e o Miami Dolphins espancou aquelas nádegas. Eu não esperava, eu admito, mas foi um domínio dos Dolphins do início ao fim. E aqui a gente pode ter a visão dos Dolphins e a visão do Buffalo Bills. Eu queria falar do Buffalo Bills, porque o que acontece? Buffalo dominava Miami às vezes você perde um pouquinho a concentração, como foi o caso, por exemplo, e esse jogo me lembrou muito, um confronto de 1990, acionando o chip, 1990, setembro, Buffalo no sol de Miami, tinham varrido os jogos contra os Dolphins em 87, 88, 89, sempre ganhavam dos Dolphins. Naquele jogo foi estranho, né? O Buffalo meio que foi aos trancos e barrancos, não cuidou da bola, teve 3 turnovers nessa partida. Miami correu muito bem com a bola contra expectativas. Os Dolphins apareceram com uma vontade diferente naquela partida e venceram por 37. Depois nos playoffs, né? Meses depois perderam e foram eliminados pelo Buffalo Bills. Então, esse jogo foi 30-13 e me lembrou aquela partida, porque eu achei que Buffalo também, meio aos trancos, teve interceptação na end zone do Josh Allen, teve fumble do Josh Allen, fumble do James Cook, contra um time que não força muitos turnovers, e Buffalo foi espancado também fisicamente com o Devon Achane correndo para 174 jardas. Mas assim, eu consigo entender, talvez, aquela derrota lá em 90, em setembro, no sol, né? Putz, Agora a gente tá em novembro e os Bills não estão em primeiro lugar. Os Bills estão atrás do New England Patriots e eu não gostei da postura dos Bills. Agora eu tiro o chapéu pra Miami, que jogou bem demais e jogou com uma tremenda intensidade do início ao fim, mas eu achei que o Buffalo Bills estava lento e a defesa me preocupa, cara. São 14 touchdowns terrestres cedidos nessa temporada, um a mais que no ano passado inteiro, né? E é a terceira pior defesa contra o jogo corrido. É uma defesa que tem sido muito inconsistente. E aí você não pode sofrer também a ressaca. Eu sempre falo dessa ressaca. Grande vitória numa semana contra um grande oponente, semana seguinte, vai lá e espalha a farofa para todos os cantos. Aconteceu com os Bills. Venceram os Chiefs e aí enfrentaram Miami e o negócio não deu certo. Mas, cara, você tá em segundo lugar, você tá enfrentando um rival de divisão, fora de casa, esse jogo precisa ser tratado com muito carinho, tá? Porque machuca a sua classificação dentro da divisão, a sua campanha dentro da divisão, tá? Então, uma derrota feia aqui de Buffalo. E a primeira vitória dos Dolphins contra um time com mais vitórias do que derrotas desde 2023, quando eles venceram os Cowboys, né? O time tinha 9 derrotas seguidas nesse cenário. Então, Josh Allen, 3 interceptações na Red Zone nessa temporada, é a pior marca da NFL. Josh Allen tem tido seus problemas com turnovers aqui nos últimos jogos. Ele precisa proteger melhor a bola, mas ele tá forçando alguns passes, porque os wide receivers do Buffalo Bills não estão fazendo muita coisa, não fizeram nada contra uma defesa que eu acho que está evoluindo, mas não é uma das boas aí da NFL. Então, uma derrota que me chamou muita atenção, foi uma grande zebra e foi uma das grandes zebras, foi a maior zebra nos últimos anos que o Buffalo Bills sofreu e chega num momento bem chatinho. Já estamos em novembro, meus jovens maravilhosos. O meu terceiro destaque vai para a grande virada do Houston Texans contra o Jacksonville Jaguars. O jogo estava 29-10, mas vendo o jogo, assim, vai pra melancolia que eu senti ao ver, aí eu falo
pelo Jacksonville Jaguars, né? Eu vendo aqui o jogo, assim, com talvez um foco, assim, do lado de Jacksonville, a melancolia que eu senti de ver Trevor Lawrence perdendo essa vantagem, sendo que era para ser um talento geracional quando foi selecionado no draft, perdendo esse jogo para um quarterback número 2. Tudo que o Davis Mills fez nessa partida foi o que a gente esperava ver de um talento geracional, perdendo 20 por 29-10, rival de divisão, e aí você vai lá e você busca a vitória. Mas o Davis Mills nem é o titular de Houston, né? E ele foi lá, teve 292 jardas, teve 2 touchdowns, teve o touchdown da vitória, um touchdown terrestre, né? E aí o Trevor Lawrence termina o jogo com 158 jardas, um touchdown, sofre o fumble na reta final, que é retornado para TD, e é simplesmente melancólico ver quando uma franquia investe tanto num quarterback, e aí, putz, num jogo, rival de divisão, fora de casa, é esse o jogo que você quer. Você abre uma vantagem e você não consegue segurar. Eu não tô falando que tudo foi culpa do Trevor Lawrence, a defesa de Jacksonville vacilou, mas, cara, quarterbacks são creditados com vitórias e derrotas. E quando a gente vê o reserva do outro time, um rival, fazendo o que Davis Mills fez, realmente é melancólico, né? Nico Collins foi excepcional nessa partida. Eu achei que o Mills também enfiou a bola em algumas janelas pequenas. Grande vitória de Houston, né? Que continua vivo aí, viu? Tá 29-10, venceu por 36, né? A 29. Realmente sensacional. Parabéns para o Houston Texans. O meu quarto destaque vai para a divisão oeste da NFC e parece que a ordem das coisas aí tá ficando meio ajustada, né, depois dessa rodada. Porque a gente viu os Rams anotando 42 pontos contra o rival São Francisco, né, e a gente viu o Seattle Seahawks anotando 44 contra o rival Arizona Cardinals, né? Então, nesse momento, para mim, fica claro que Seattle e Los Angeles são os dois melhores times da divisão oeste, porque os 49ers estavam vencendo também, né? Então, estão 6-4, ainda podem vencer a divisão, volta Brock Purdy, o time alcança o seu melhor momento, sei lá, né? Mas tem algumas coisas que me chamam a atenção nessas duas partidas. Primeiro, o Seattle Seahawks pressionando o quarterback. O Seattle com blitz inteligentes, eu falei Tyrese Knight, 2 sacks, 2 bolas retornadas para touchdown. O Mike McDonald faz um trabalho excepcional. 22 pressões, 147 nos 9 primeiros jogos. Então, desde que essa estatística, pressões, existe, né? Ela foi criada pela ESPN em 2009. Essa marca de 147 pressões nos 9 primeiros jogos é a melhor da NFL. Então, a defesa do Seattle Seahawks está simplesmente voando. E voou também contra um time que estava jogando bem ofensivamente. E o ataque do Arizona também enfrentou um time que na semana anterior foi para Dallas e se deu apenas 10 pontos defensivamente, né? Então, Seattle com uma verdadeira lavada. Eu pensei que esse jogo ia ser competitivo. Eu não sei se tem um time melhor que Seattle nesse momento. 5 sacks, são 32 na temporada. É a melhor marca do time desde 2006, quando o time teve 34 sacks nos 9 primeiros jogos daquela temporada, tá? Então, Seattle fica claramente na frente de Arizona. Aí os Rams já tinham perdido para São Francisco nessa temporada. Jogo em São Francisco, uma chance dos 49ers empatarem os Rams aí na classificação. Os Rams foram lá e anotaram 42 pontos. E São Francisco não consegue pressionar muito o quarterback, né, com as suas lesões. E também não fez muita coisa contra o jogo terrestre, com o Kyren Williams tendo uma boa partida. E mandou blitz, e o Matthew Stafford teve os 4 touchdowns dele contra blitz. Ele tem 18 touchdowns contra blitz nessa temporada, uma coisa realmente impressionante o trabalho do Matthew Stafford esse ano. Então, mais de 400 jardas aí para os Rams, 401 jardas, 126 jardas terrestres e a vitória. Linha ofensiva dos Rams jogando bem, quarterback em outro nível, tudo azeitado com os seus recebedores.
uma linha defensiva que pressiona o quarterback. E aí lá em São Francisco temos questões até na posição de quarterback, com até saúde do Purdy. Eu acho que o Mac Jones até que tá fazendo um bom trabalho, mas já falei, o time não consegue pressionar muito o QB, tem algumas questões de lesões, muitas questões em São Francisco, menos questões dos Rams. Questões também em Arizona, quem é o quarterback, Jacoby Brissett vem jogando melhor, mas Kyler Murray tá na lista dos contundidos. Será que Jacoby Brissett vai jogar bem até a reta final da temporada? E a campanha também é feia do Arizona. Então, Arizona fica lá atrás nessa divisão. Na quarta posição, atrás de Seattle, Los Angeles, São Francisco. Então, tá um pouquinho claro nesse momento que Seattle e Los Angeles provavelmente... nesse momento tá claro que eles são os melhores times, mas que provavelmente vai ficar entre os dois para ver quem que vence essa divisão nessa temporada. E o meu quinto destaque, por falar em rivalidade de divisão, o meu quinto destaque vai para enfatizar o meu palpite de algumas semanas atrás, quando o time tava, 2-5, e esse palpite é que os Ravens vão ganhar a divisão norte da AFC. E os Ravens foram lá para Minnesota e espancaram aquelas nádegas também, ok? Forçaram 3 turnovers, igualando a melhor marca do time, que eles conseguiram na semana anterior contra Miami. Melhor marca dessa temporada. Bateram no quarterback 12 vezes, melhor marca. Tiveram 2 interceptações, melhor marca do time. Né? E Minnesota converteu 3 de 14 terceiras descidas, né? Os Vikings, grande vitória contra os Lions na semana anterior, e aqui foram dominados pela defesa dos Ravens, que nos últimos 4 jogos cedeu 14,5 pontos por partida. Tá vendo como o negócio tá mudando lá em Baltimore, né? Não foi uma grande performance ofensiva, mas mesmo assim o time conseguiu 27 pontos para conseguir essa vitória. Então Baltimore está começando a mostrar o seu melhor futebol americano e se encontra apenas um jogo atrás do Pittsburgh Steelers, né, que foi lá e perdeu para os Chargers. Defesa, eu achei que fez um trabalho sólido, sinceramente, pela segunda semana consecutiva. Eu até enfatizei o trabalho defensivo de Pittsburgh contra os Colts na semana passada, e a defesa pressionou o Justin Herbert, e o meu palpite foi que Pittsburgh ia vencer essa partida, porque eu achava que eles iam vencer essa batalha nas trincheiras. Sacaram o quarterback 5 vezes e mesmo assim perderam. E foi o pior jogo da temporada aí do Aaron Rodgers. 25-10, aceitou safety, lançou 2 interceptações, uma não foi culpa dele, e não foi bem. E eu olho para esse grupo no ataque, esse grupo de wide receivers, né? Cara, os Steelers não têm um wide receiver número 2 e o DK Metcalf não tá jogando como um wide receiver número 1, né? Então, sinceramente, eu acho que o Pittsburgh Steelers vai ter muitos problemas para chegar aos playoffs esse ano. O DK Metcalf apenas 32 recepções nessa temporada. Baltimore Ravens está em outro momento, ainda enfrenta os Steelers 2 vezes nessa temporada e apenas um jogo separa as equipes aí na classificação. Realmente eu tô preocupado com a equipe de Pittsburgh e muito otimista aqui com o Baltimore Ravens. Eu acho que o time vai vencer vários jogos aqui nas próximas semanas. Não é verdade, meus jovens maravilhosos? É isso aí, um top 5 maravilhoso aqui dessa semana 10 no mundo da NFL. Não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário, e a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço a todos vocês. Falamos. Tchau!